Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Estamos de volta. A gente está voltando todo dia, né? Todo dia nós temos oportunidade, estamos tendo oportunidade. Até quando? Não sei, a vida está nas mãos de Deus. Nossa esperança é o Senhor, nós esperamos contribuir sempre, mas estamos na dependência do Senhor. Você é bem-aventurado quando está na dependência do Senhor, e eu também. Então, nós vamos meditar, meus amados irmãos, nos nossos privilégios. Os nossos privilégios. Todo mundo gosta de privilégio. Muitas pessoas são criticadas por quererem ser privilegiadas, por buscarem privilégios. Algumas pessoas forjam formas de se beneficiar, de gozar de privilégios. Existem informações privilegiadas que dão prejuízo a pessoas e dão lucros a outras. Mas privilégio, sejam eles no sentido espiritual ou não, são muito bem-vindos. Então, vamos aproveitar bem a instrução e reconhecer os nossos privilégios. Eu sou feliz, eu sou privilegiado, você também. Se você é um discípulo de Jesus Cristo, já é um grande privilégio. No mundo com 7 bilhões de pessoas, tem 1 bilhão e poucos que se identificam com Jesus Cristo. Dentre estes, muitos ainda buscam os mortos, buscam os ídolos, buscam alguma coisa vinculada com a religiosidade, não com a fé. Então é um privilégio se você é um discípulo de Jesus, tem a fé, tem o compromisso, tem a aliança, tem a comunhão. É um privilégio muito grande. Mas o nosso texto, apesar de eu estar falando sobre o discípulo de Jesus, o texto nós vamos ler em Isaías, capítulo 51. Nosso Deus, ele fez promessas grandiosas no passado, renovou na época do profeta Isaías. Isaías viveu há cerca de 2.700 anos e está mandando o pessoal olhar pelo retrovisor da história para o passado onde Deus se manifestou. Então vamos ao texto, Isaías 51, de 1 a 4. É o nosso texto, o texto da nossa meditação. Ouvi-me, vós que segues a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz. Porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei, e o multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Olha que privilégio. É o povo de Deus que tem este privilégio. E esta grandeza, este privilégio grandioso, Deus estendeu para nós, gentios. Esse texto foi produzido profeticamente para os descendentes de Abraão, está mais do que claro. Só que já fazia cerca de 1.200, 1.300 anos que Deus tinha feito a chamada a Abraão, tinha feito a promessa a Abraão, tinha cumprido a promessa a Abraão e tinha criado um povo especial, o povo de Deus. Então, aquela promessa foi feita de uma forma solene e a primeira
parte daquela promessa se cumpre na criação de um povo que era descendente, humanamente falando, era descendente de Abraão. Mas existia na promessa uma espécie de cláusula que previa o envolvimento dos outros povos nestes privilégios. Você é privilegiado. Eu sou privilegiado. A igreja tem um privilégio maior ainda, por incrível que pareça. O privilégio da igreja é sobejante em relação ao privilégio de Israel. Israel foi tão limitado no seu privilégio, comparando com a igreja, que eles não admitiam mais revelação de Deus. Se limitaram ao Pentateuco, como a lei, se limitaram aos profetas, como escritos, se limitaram à tradição de um povo que não deixou nunca de ser muito importante do ponto de vista da revelação. A igreja não tinha nada até então, a igreja não existia até então, a igreja não era uma realidade até então, passa a existir com privilégios maiores. Os dons de Israel eram dons naturais, a primogenitura, alguma coisa assim. Os dons da igreja, dons espirituais. Os dons de Israel eram tão naturais e tão limitados que somente a tribo de Levi podia ministrar. E da tribo de Levi, somente a casa de Arão podia ministrar. Na economia de Deus, neste oikonomos divino da implantação da igreja, eu sou ministro, você pode ministrar. Os homens ministram de uma forma, as mulheres ministram também. Então, são privilégios maiores, são bênçãos superiores, principalmente levando em conta que nós não tínhamos nada. Então, meus amados, é uma mensagem maravilhosa para a nossa meditação como aprendizes, como discípulos privilegiados. Ouvi-me, vós que segues a justiça. É incomum o servo de Deus praticando injustiça, mentindo, enganando, fraudando as coisas que a lei condena, a lei dos homens. Porque a lei dos homens é um reflexo limitado, frágil, da lei de Deus, da lei divina. Estou falando de leis dignas, não estou falando de casuísmo, de leis ordinárias, leis injustas, leis perversas, feitas por perversos com finalidade de perversidade. Mas as leis que dignificam o conceito humano, elas são uma sombra parda das leis divinas. Então, ouvi-me, vós, ou seja, sigam-me, vocês que gostam das coisas certas, vocês que gostam da justiça, vocês que gostam do direito. Então, segue-me, ouvi-me, ouçam a justiça, os que buscais ao Senhor. Aí vem as primeiras palavras aqui neste primeiro versículo, de uma forma figurada. Olhai para a rocha de onde fostes cortados. Ou seja, nós somos seguidores de Deus, nós temos a eternidade no nosso ser, como as rochas têm a durabilidade. Olhai para a rocha de onde fostes cortados. Fala de uma natureza durável, de uma coisa permanente. E no mesmo versículo diz, olhai para a caverna do poço de onde fostes cavados, lembrando a gente que nós somos pó. É um privilégio aprender, é um privilégio guardar esta palavra de uma forma maravilhosa e transmiti-la. No versículo 2, aqui o profeta manda olhar pelo retrovisor histórico.
olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, vossa mãe, para Sara que vos deu a luz. Porque sendo ele só, o chamei, o abençoei e o multipliquei. Foi nesta bênção que Deus disse: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E os teus descendentes serão como a areia do mar, a areia da praia, como as estrelas do céu. Multipliquei. Porque o Senhor consolará a Sião. O profeta Isaías foi profeta contemporâneo de muitas provações. Na época existia 2 grandes algozes contra Israel ou Sião. Os assírios, cruéis, terríveis, ao ponto do Jonas dizer: Deus, me desculpa, me perdoa, por favor, não me abrigue, mas eu não vou pregar nada, eu vou pregar arrependimento, eu quero que eles morram. Mas você não encontra, Jonas não disse isso, mas pensou. Foi por isso que ele fugiu. Não queria pregar para os ninivitas, para os assírios, porque era uma praga de nação. E Deus diz aqui para eles: olhai para o Abraão, vosso pai, para Sara que vos deu a luz. Porque eu, sendo ele só, eu chamei, o abençoei e o multipliquei. E Sião ainda será consolada. Sião se livrará dos assírios. Sião se livrará dos babilônios. Sião será poupada, guardada. E vem as comparações mais solenes e maravilhosas ainda no versículo 3. Os seus lugares assolados serão renovados, restaurados e se tornarão como o jardim do Éden. A sua solidão, ou seja, os seus desertos, se tornarão como o jardim do Senhor, outra forma de falar no Éden. Gozo e alegria se achará em Sião. Ação de graças e voz de melodia. Alegria, gozo espiritual, louvor permanente, coisa grandiosa, porque quem está alegre canta, quem está alegre fica feliz, de fato. Quem está alegre comemora, quem está alegre celebra. Voz de melodia, ação de graças e voz de melodia. Aí vem o convite pessoal, porque Deus é pessoal. Preste atenção, povo meu. Atendei-me, povo meu, versículo 4. Atendei-me, povo meu, nação minha, inclina os ouvidos para mim. Tudo depende se a gente dá ouvidos ou não à voz do Senhor. Porque de mim sairá a lei. Começa o texto falando da lei. Vocês que seguem a justiça, vocês que amam a lei. Porque de mim sairá a lei justa, a lei santa, a lei maravilhosa, a lei poderosa. De mim sairá a lei e o meu juízo farei repousar para a luz dos povos. Esse juízo de Deus era realmente enviar o Filho de Deus. Era dar oportunidade aos filhos dos homens, aos povos, que não tinha até então um lugar seguro. Meus queridos irmãos, é maravilhoso entender esta palavra maravilhosa e é maravilhoso guardar no coração e saber: o Senhor tem um propósito santo e solene nas nossas vidas, na minha vida, na vida de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar você. Continue praticando a lei, a verdade, a justiça e esperando no Senhor. Não deixe de ser grato. Ação de graças e voz de alegria é o que Deus espera de um coração alegre. O Senhor abençoe e guarde cada um de vós. Querido Senhor, Deus amado e santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela tua igreja, pelos meus irmãos, por cada vida.
Obrigado, meu Senhor, pela nossa participação neste Reino Santo. Querido Pai, ajuda-nos, guarda-nos, livra-nos. Estenda as tuas mãos sobre os meus irmãos com bênçãos copiosas. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe você, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus guarde a vossa vida, as vossas vidas. A paz do Senhor e bom dia.